Bora falar também sobre o Vasco, que tem em mãos uma oferta para faturar 2 milhões de reais. Falo ainda sobre Moraes, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já o Vasco da Gama está acertando com o atacante Wallace, 18 anos de idade, pertence ao Curitiba, o Coxa libera o atleta de graça e fica com 30% do valor de uma venda futura. Já o Internacional tentou a contratação de Pumita Rodrigues, lateral direito uruguaio que pertence ao Vasco, mas a opção de empréstimo foi descartada pelo Cruz Maltino. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que tem em mãos uma proposta de quase 2 milhões de reais para mandar a partida contra o Flamengo. Bora explicar essa situação. O Vasco vem tentando nos últimos dias levar o confronto contra o Fla para São Januário e uma série de alternativas foram criadas. Mas o BEP, Batalhão Especial para Jogos, já vetou a realização desse jogo em São Januário. Essa ideia está descartada. Independentemente de ser com duas torcidas ou torcida única, não vai acontecer o jogo na Casa Vascaína. A alternativa mais viável seria o Maracanã, mas o Pedrinho tem relutado com a ideia, até porque sempre que o Vasco quer jogar no Maracanã, criam uma série de dificuldades. Foi nesse contexto que um grupo de empresários ofereceu 1.900.000 reais livres de impostos e pagos de maneira antecipada para que o Vasco aceite mandar o jogo contra o Flamengo no Castelão, em São Luís do Maranhão. A resposta do Vasco ainda não foi dada. O Vasco está avaliando prós e contras e quer entender também as outras alternativas. Além desse 1.900.000, o Vasco ainda teria direito a transporte, hospedagem e alimentação pagos por esse grupo de empresários. Só para completar sobre o Cruz Maltino, Felipe Coutinho, bastante elogiado depois da participação com um gol e uma assistência no empate em 3-3 com o Melgar. Hora de falar sobre Moraes, o atacante artilheiro do Campeonato Paranaense, com 8 gols em 16 jogos, pode pintar no Vasco. Fui o primeiro a contar para vocês no início da semana sobre alguns clubes brasileiros interessados nesse jogador que pertence ao Maringá e que de fato fez grande campeonato estadual, só 24 anos de idade. Quero trazer algumas atualizações. A única proposta oficial feita ao Maringá foi do Atlético Paranaense, oferta de empréstimo já descartada pelo Maringá. O Juventude, que era um dos interessados, já se retirou da disputa por entender que não vai conseguir chegar aos 5 milhões de reais pedidos pelo Maringá. A dupla Bavi, o Vasco e o Red Bull Bragantino fizeram sondagens ainda sem proposta. Depois do empate em 3-3 com o Melgar, lá no Peru, na estreia do Vasco na Copa Sul-Americana, o Marcelo Santana, que é o diretor executivo de futebol do clube, foi perguntado sobre o Moraes e respondeu que não é provável que o Vasco anuncie até 11 de abril, data final da janela de inscrições, qualquer reforço, mas o Vasco estava atento às possibilidades no mercado. Só para completar, registrar que o 3-3 contra o Melgar também voltou a irritar o torcedor Cruz Maltino, especialmente em relação a Fábio Carille. É que o Vasco chega a abrir 3-1 e o Carille começa a colocar só defensores, convidando o fraco time do Melgar a atacar, e foi na base da insistência que o Melgar chegou em bolas levantadas na área aos 2 gols do empate. O 3-3 teve gosto amargo para os vascaínos. Quero falar agora sobre o desempenho ruim dos brasileiros na primeira rodada de Libertadores e Sul-Americana. 10 dos 14 times já entraram em campo. E até aqui a gente tem 3 vitórias brasileiras, 3 empates e 4 derrotas. Esse saldo fica ainda pior se a gente contabilizar apenas os duelos entre Brasil e Argentina. 3 vitórias para os hermanos, 1 vitória dos brasileiros. O único triunfo foi do São Paulo, 1-0 contra o Tajeres na Argentina. Já as 3 derrotas de brasileiros, 2 delas em território brasileiro. Corinthians perdeu para o Huracan e o Fortaleza tomou 3-0 do Racing. A outra vitória dos argentinos, 1-0 do União Santa Fé contra o Cruzeiro lá na Argentina. Só para completar, se o São Paulo venceu, as outras 2 vitórias vieram na Sul-Americana, com Grêmio e Fluminense, os empates de Vitória em casa, Vasco e Atlético Mineiro fora, além das derrotas de Botafogo, Fortaleza, Corinthians e Cruzeiro.